Como anunciado aqui para nossa alegria, o presidente da Sorri Bauru, João Carlos de Almeida, o João Bidu, e a entidade que completou ontem 48 anos de fundação. João Bidu, bem-vindo, prazer em recebê-lo novamente aqui no Cidade 360. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia, Fernando. Prazer muito grande estar mais uma vez aqui na Cidade 360, dessa vez para falar sobre a Sorri, que ontem completou 48 anos de existência, de atividade. E eu comentava, não sei com quem, que ao contrário da pessoa, né, do ser humano, a gente vai envelhecendo e vai perdendo energia, né? Eu, por exemplo, que estou perto de 77, quando tinha 30, 40, 50, 60, era uma coisa. Agora, com 77, a parada é bem diferente. E a Sorri, não, parece que quanto mais o tempo passa, ela se renova, ela se revigora, se fortalece, né? Ela se reinventa, se moderniza, se atualiza. Isso realmente é um fator, assim, de grande alegria para a gente que participa do conselho diretor, que é bom que se diga, né, Café? Que nós não estamos na execução, nós temos uma diretoria executiva e tem o conselho diretor, que se reúne uma vez por mês e que, na verdade, pelo estatuto, poderia se reunir apenas que 3 ou 4 vezes por ano. Mas a gente na Sorri, como tinha a prática de reunir todo mês, estamos lá com as prestações de contas, discussão sobre o que está acontecendo com a nossa entidade. Participa também dessa entrevista o Fernando BH. O João, em que momento teve a ideia de constituir a Sorri? Pois, daí teria que ser perguntado para o Thomas, né? Que ontem, aliás, por sinal, por coincidência, muito feliz, o idealizador e um dos fundadores da Sorri, o Thomas Ferran-Frist, americano, ele estava, né, nessa festa, na nossa festa de 48 anos, e, na verdade, ele veio para o Brasil para um trabalho com hanseníase, junto ao Lauro de Souza Lima, né? Na hora de fundar a associação, na hora de fundar a Sorri, eles resolveram estender não apenas para os hansenianos, mas também para as pessoas com deficiência. Então foi ali que nasceu, foi principalmente da cabeça dele, visando inicialmente a hanseníase, mas no momento de fundar, juntamente com outros bauruenses da sociedade, né? Eles resolveram mudar, abrir o leque e passar para a deficiência também. E que momento você se aproxima da Sorri? Puxa vida, agora então, eu tenho quase 77, minha memória é muito fraca, né? Não, mas assim, na presidência... Não, como alguém voluntário que passa a participar das atividades e tudo mais. Então, me chamava a atenção na Sorri o fato de ela ter uma divulgação. Você abria a lista telefônica, estava escrito lá grandão Sorri, uma coisa assim meio profissional, né? E eu não sei por que cargas d'água, se o Thomas também viu que eu era da mídia e tinha deficiência, então seria bom se incorporar ao quadro da Sorri. E aí ele fez o convite para eu participar do conselho. Eu era o mais jovenzinho lá, né? Tinha doutor Promola, Silas, Antônio Carlos Palhares, Luiz Toledo Martins, pessoal realmente da velha guarda. Foi ali que eu comecei a entrar na Sorri. E um dia eu até questionei o Thomas, porque naquele tempo, né? 48 anos andaram. 48 quando a Sorri fundou. Não me lembro quanto tempo. Mais uns 40 anos, mais ou menos 40 anos. A entidade filantrópica no Brasil vivia só de voluntário, né? E a Sorri tinha já uma estrutura profissional. E eu perguntei para ele, era a cultura americana. Ele falou, não, voluntário, um dia vem, outro dia não pode vir, etc e tal. Como que nós vamos atender aqui a nossa clientela? Aliás, ele prefere o título de cliente do que de usuário que a gente usa. Cliente porque nos Estados Unidos tem muito isso, né? Você recebe o dinheiro e você escolhe a entidade que vai te atender. Então tem uma competição maravilhosa e maluca entre as entidades de fazer o melhor possível para ganhar o dinheiro do cliente, né? E o Thomas me falava sobre isso, né? Essa profissionalização que ele já implantava na Sorri com diretoria executiva, etc e tal. Estamos entrevistando João Carlos de Almeida, que é presidente do conselho, né, da Sorri, é isso? Isso, conselho diretor. Conselho diretor. Fernando BH. João, queria que você comentasse uma das grandes notícias do ano de 2024 para a Sorri, que foi a criação do Conselho de Usuários, né? Pessoas que participam dessa reunião do Conselho Diretor e ficam sabendo das decisões tomadas, enfim,
uma forma de transparência, mais uma da Sorri nesse sentido. Sem dúvida alguma, foi uma grande conquista e um motivo de muita alegria, né? A formação desse conselho de usuários, que participa também das reuniões do conselho diretor, acompanha o que está acontecendo e tem poder de decisão. É mais uma prova da transparência que a gente sempre quer dar às atividades da Sorri, Fernando. O João, hoje quantos funcionários efetivos e terceirizados a Sorri abriga, né? Porque é uma grande indústria do ponto de vista da indústria, como a gente fala de... Fernando tem esse número melhor, mas somando o Centro de Reabilitação e a Estratégia Saúde da Família, 400 e... Aproximando de 440. 440 funcionários. É uma estrutura realmente grandiosa. E a principal fonte hoje de receita? Não, são os órgãos públicos, convênios que nós temos com o governo federal, com o governo municipal, né? E com os nossos parceiros também. Nós temos a Unimed, temos agora também o APAS, temos doações que recebemos, o Talce, que sempre dá uma força muito grande para a Sorri, e o povo, né, através do nosso telemarketing, que também colabora mensalmente com a nossa entidade, dando a sustentação financeira. Ô João, e uma ajuda importante agora, que é o projeto Criança Esperança, né? Sem dúvida alguma, pela terceira vez, né, a Sorri foi contemplada com o Criança Esperança, e tem esses projetos, nessas doações que a gente recebe, sem as quais não teríamos condições de tocar um projeto como esse, né, Fernando? De esportes e artes, que vai envolver ferramentas de inclusão, né? Vai envolver natação, futsal, dança, teatro, música e teatro, né? E principalmente para as pessoas com deficiência, os autistas, de um modo geral, vão ter aí a presença destacada, né? Os responsáveis, os grandes protagonistas desse projeto aprovado pelo Criança Esperança. Ô João, atende a região, né? Não somente Bauru. Bauru e mais 17 municípios. 17 municípios. Uhum. Mas o grosso mesmo é Bauru. Bauru, né? O doutor Marcos Cabelo pergunta quantas... Programa de Saúde da Família, a Sorri teria estrutura para coordenar, ou à medida que venham recursos, pode ir ampliando? A gente vai ampliando, né? Porque são contratações que são feitas, né? Abre o concurso, abre a seleção, etc e tal. Hoje estamos com 17 equipes, né, Fernando? Entrou mais uma agora, né? Em 9 unidades. E então é uma coisa assim, diria, não vou dizer... ilimitada, mas... É um custo variável, ou seja, exatamente. À medida que você tem a receita, você agrega. Seria mais ou menos pagar comissão para alguém. Perfeito, só recebe a comissão se vender. E Bauru está bem atrasado em relação a outras cidades. Aí Marília, por exemplo, tem não sei quantas equipes. Tem 180 e poucos. Uma coisa extraordinária, assim, em relação a Bauru. Nós estamos realmente bem abaixo. Ô João, e ainda é uma fonte importante a nota fiscal paulista? Ainda mas não... Já foi melhor, né? Já foi melhor, né? Mas mas hoje nós vivemos dos convênios que a gente tem com a Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, com a SEBS, com o SUS, né? Que é muito importante, e com a nossa renda própria também, né? A gente vende o estesiômetro, aquele aparelho para testar a sensibilidade cutânea, que também dá uma receita para Sorri, e outros trabalhos que a gente faz. Ô João, e o aparelho auditivo também, né? É importante citar o Café Ibizarra e ouvintes da Cidade FM, que antigamente só o Centrinho que dispensava aparelho auditivo, né? Aí houve uma mudança lá, política pública do Estado, do governo federal. A FUNCRAF, né? Deixou de fazer esse papel. O Centrinho ficou com o implante coclear e a Sorri ficou com a dispensação dos aparelhos auditivos. Então também isso dá uma renda para a Sorri, embora o grosso do atendimento seja SUS, de graça, mas também tem particulares que procuram a Sorri pela excelência do nosso trabalho e principalmente pelo preço que é incomparavelmente mais baixo do que as clínicas particulares. Você falou que desde o início já houve um olhar de profissionalização. Nós sabemos que somente uma estrutura de terceiro setor profissional é que vai seguir. O profissional não é uma questão do profissional, aquele que se acha o profissional com aquele espírito amador de querer fazer o bem. Essa estrutura funciona bem? Vocês têm auditoria, vocês têm prestação de contas? Tudo que você possa imaginar. O compliance necessário para isso. Exatamente, tudo que se possa imaginar. A Sorri é sempre vanguardeira, né? Está sempre na frente disso daí. Nós temos auditoria que vem fazer o balanço, nós temos o acompanhamento, contabilidade própria, enfim, tudo que a gente pode fazer para mostrar transparência,
para provar de que maneira, onde estão sendo aplicados os recursos, a gente apresenta. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, temos o Alexandre Colim, algumas notícias de política, mas o João Bidu fica conosco, também o Fernando BH, a gente quer falar um pouquinho do futuro da Sorri, né? O que nós podemos esperar, inclusive do ponto de vista da chegada de novos talentos, né? Para ajudar ali na gestão, na coordenação. Daqui a pouco vem o cafezinho também, viu, João? Legal. Faltou eu te falar aquela frase, João Carlos de Almeida. Obrigado, muito obrigado. Isso, cresci ouvindo isso. Aqui no nosso estúdio, o presidente do Conselho da Sorri, o João Carlos de Almeida, o João Bidu. João, nós estávamos falando no momento antes do intervalo, né, do futuro, né? E óbvio, né, que sempre o desafio de uma organização sem fins lucrativos é ter recursos, superávit, boa gestão, produtividade, manter a documentação em dia. Sim. Mas o que você vislumbra? Você fala, eu estou chegando nos meus 77 anos. Se a gente falasse assim, olha, o que será a Sorri daqui uns 5 anos? É difícil a gente prever, porque como que eu falei, a Sorri, ela tem essa capacidade de se modernizar, de se atualizar, né? De sempre absorver novos serviços. A gente pegar o começo da Sorri, o que era focado mais só na reabilitação profissional, e hoje tantos serviços a gente presta, não só na reabilitação física, intelectual, também nas necessidades especiais, no TEA, na assistência social. Então a Sorri está sempre ampliando, mas é claro que é uma preocupação que a gente precisa ter, né? De como vai andar a entidade daqui para frente. Em termos de recursos, graças a Deus, e graças ao trabalho da equipe também, a gente não pode reclamar, né? Junto aos órgãos públicos, nós temos recebido aquilo que é possível, né? O SUS faz não sei quantos anos que não reajusta a tabela, mas neste ano ele deu um acréscimo, uma compensação para Sorri lá, o que alivia bastante a nossa carga, o nosso custo, perfeito? Mas falar assim, Cafeu, o que a gente prevê para a Sorri daqui a 5 anos, eu vou ter que consultar o João Bidu. Vou ter que fazer o mapa astral para saber, entendeu? Mas é importante destacar, né, que o João fala de recursos públicos, mas ele faz um trabalho de Estado, né? Porque as entidades, como a Sorri, elas complementam, né? O Estado, quando eu falo Estado, né? União, Estado e município, eles são incapazes de atender todos, né? Então eles precisam dessas entidades estruturadas exatamente para fazer esse trabalho, e recebe um valor per capita que nem sempre condiz com a necessidade. Aí você tem que partir para outras fontes outras promoções, etc e tal, para você conseguir o dinheiro necessário para cobrir as despesas. Esse que é o grande problema, né? Se o Estado não quer fazer, não pode fazer e pagasse a gente condizente com aquilo que a gente gasta, aí o problema seria bem menor. Ô Fernando, você que trabalha, né, na assessoria e acompanha, o que você destacaria dessa estrutura da Sorri? Você que tem essa visão de interna, mas ao mesmo tempo tem que fazer a interface com o externo, né? O que você pode destacar? Eu sou responsável por fazer as visitas guiadas. Qualquer voluntário, qualquer empresa, qualquer pessoa que quer se aproximar da Sorri, ela vai lá, assiste uma apresentação institucional e percorre a Sorri em pleno funcionamento. E a reação das pessoas é sempre a mesma. Elas ficam espantadas com a quantidade de serviços que a Sorri presta, ficam espantadas com a excelência do trabalho, enfim, e com o ambiente, ver as pessoas que gostam de estar naquele ambiente, um ambiente muito bem cuidado, muito bonito, enfim. Então, assim, a gente sempre brinca, fala, aqui era um espaço, por exemplo, a recepção nova que foi inaugurada em julho, né, João? Fala, aqui esse espaço era a recepção antiga, já se transformou em salas de atendimento. Então a renovação lá é constante. Nós estamos prevendo inclusive mais 10 salas de atendimento, né? De aproveitar espaço. Deixa eu só aproveitar esse gancho. Tem espaço para uma ampliação? Teria que fazer subir? Fazer vertical? Não, ainda tem bastante espaço ainda. Tem, ali é o suficiente. O terreno é grande, o terreno é de 35 mil metros quadrados, espaço, ali na frente do estadual ainda, onde é estacionamento hoje, tem muito espaço ainda. O BH, essas visitas guiadas, elas são de fácil acesso à população? Qualquer um pode agendar? Como é que é a agenda? Tem que ter um grupo mínimo? Não tem, a gente às vezes 2, 3 pessoas, depende se é um parceiro, alguém que quer ir lá conversar, ou às vezes a gente recebe muito estudante universitário, aí às vezes se a turma é de 20, 30, aí divide em diferentes horários, mas temos o 4009.000, que é o telefone para entrar em contato, aí pode pedir para falar 4009.000. E tem a Claudete, que é a nossa coordenadora de projetos, que é quem faz essa ponte. Ela tem o e-mail
que é projetos@sorribauru.com.br. Confirme? Confirme. Projetos@sorribauru.com.br e ela faz essa ponte para fazer os agendamentos. E nessa visita guiada eu posso tirar foto com o João Bidu, com o Fernando BH. Publicar na Eu estarei sempre lá, mas o João, se bem que o João tá lá com frequência, Você viu? precisa pôr um boneco dele lá e a pessoa senta. Às vezes a gente tá lá trabalhando e aí eu já ouvi o vozeirão. Bom dia, percorre o corredor. Mas as pessoas pensam que eu tenho uma presença marcante na Sorri, diária, mas infelizmente não é possível, né? Já que a gente tem a nossa atividade profissional e como eu falei também, a gente é do conselho diretor, nós temos a diretoria executiva. A executiva que fica mais, né? que toca, leva a entidade para frente. O João, e nessa atividade profissional você está se reinventando também nessa questão da internet, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho, você tem feito os podcasts e tudo mais, né? Exatamente, tem que fazer, né, Café? Senão não tem, o que passou, né? Daqui para frente. Não adianta a gente ficar sonhando com o passado. Ô João, pra gente finalizar, olhando para trás esses 48 anos, o que te vem à cabeça para deixar uma mensagem aqui para nossa audiência? De que com transparência, determinação, seriedade, visão, vontade de fazer coisas novas, você sempre consegue ir para frente, né? Porque a Sorri poderia ter parado lá com aquele esqueminha que ela tinha lá de reabilitação profissional, que depois foi engolido pela lei, né? Que obrigava as empresas a contratar. Então a Sorri poderia ter, na verdade, ela correu o risco até de desaparecer em função da lei, né? Porque o nosso grande mote era... Quer dizer, temos primeiro que louvar assim a inovação naquele tempo, 48 anos atrás, uma entidade preocupada em colocar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? O preconceito muito grande, etc e tal. Mas depois, quando vem a lei, esvazia bastante a atuação da Sorri. Aí o que a gente faz? A gente se reinventa, parte para essa parte de saúde, parte para parte da educação e, consequentemente, revitaliza, revigora e a Sorri cresce de maneira espantosa. João Carlos, em seu nome, quero cumprimentar todos da Sorri, parabenizá-los pelo trabalho e também agradecer como cidadão bauruense as entregas e esse trabalho de excelência que vocês praticam. Valeu, Cafeu, valeu, Bizarra, alô, pessoal da 96 FM no Cidade 360, mais uma vez agradeço muito e espero o ano que vem estar aqui novamente, mas o ano que vem não estarei mais, porque este é meu último mandato, entendeu? Mas virá. Virá, com certeza. Ainda mais quando fizer os 50 anos. O jubileu de ouro, né? Jubileu de ouro. O Thomas disse que o ano que vem ele não garante a presença, mas no jubileu de ouro... Tem que vir uma grande festa. Sem dúvida alguma. Valeu, brigadão pra vocês. Valeu, gente. Bom dia.